Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe muito a noite de todos. Sejam mais do que bem-vindos a mais uma abençoada e sagrada palavra. Na nossa lindíssima noite de hoje, nós nos encontramos no livro de Atos, em seu capítulo de número 13 e em seus versos de números 37 ao 39, que assim se escrevem: Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Esses 3 versos falam sobre 3 coisas específicas. Eu gostaria de entrar em cada uma delas nessa mensagem de hoje e trazer um ensinamento vindo de Deus a todos. Primeiramente, verso de número 37, mas aquele a quem Deus ressuscitou nenhuma corrupção viu. Esse verso fala sobre a pureza de Jesus Cristo. Jesus Cristo era extremamente puro. Ele não pecou, nunca esteve próximo, nunca esteve à beira de pecar. Jesus nunca passou perto de uma iniquidade, perto de um pecado. Jesus foi 100% puro, 100% limpo, por dentro e por fora. E essa parte que fala sobre a pureza de Jesus conecta com um verso que eu não me recordo em qual livro e em qual capítulo está, mas ele se liga com um verso que fala que nós temos que ser um reflexo de Deus. Foi para isso que ele nos criou. Nós temos que usar Jesus Cristo como um exemplo para as nossas vidas. Temos que usar Jesus Cristo como um espelho para nós, para podermos nos tornar reflexos alternativos dele. E quando eu digo usar Jesus Cristo como espelho, não estou falando de viver a sua vida inteira, desde o seu nascimento até a sua morte, sem pecar, porque ninguém é capaz de fazer isso. O único perfeito, o único 100% puro que pisou nessa terra foi Jesus Cristo. Ninguém é capaz de viver todos os dias de sua vida sem pecar. Todo mundo peca uma hora. Mas é a partir daí, desse pecado, desse erro, que nós temos que nos tornar reflexos de Jesus Cristo. Erramos, pecamos, que não aconteça mais. Que nós sigamos as nossas vidas fora do pecado. Que nós sigamos as nossas vidas de forma pura, de forma honrosa, de forma limpa. Então é isso que esse verso quer nos passar. Ele quer nos trazer mais um pouco sobre sobre a pureza de Jesus Cristo. Ele quer nos explicar um pouco sobre isso. E ali nas entrelinhas ele se conecta, com essa passagem que fala que temos que ser um reflexo de Deus. Basicamente esse verso ele é como se fosse um exemplo que está escrito na Bíblia para seguirmos. Ele ressalta que Jesus Cristo não viu corrupção, Jesus Cristo não viu pecado, Jesus Cristo não viu iniquidade durante a sua passagem pela terra e durante toda a sua história. Isso é como se fosse um exemplo de como devemos nos comportar. Isso nos explicita a pureza de Jesus Cristo e nos dá um exemplo de como nos comportarmos nessa terra. Amém? Agora, verso de número 38. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Perdão. Esse verso fala sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Ele não fala com todas as palavras, obviamente, mas ele trata sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Leamos novamente. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. É por Jesus Cristo que se anuncia a remissão dos pecados. É por Jesus Cristo que se anuncia a purificação dos pecados. Foi por meio do sacrifício de Jesus Cristo que ele pagou por todos os nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Foi por meio do sacrifício dele que nós temos a oportunidade da salvação. Foi por meio do sacrifício dele que nós temos a oportunidade de começar uma nova vida, pois ele já pagou pelos pecados que nós teríamos que pagar. Um sacrifício do qual não somos merecedores hoje, não somos merecedores amanhã, não fomos merecedores ontem e não seremos merecedores nunca. É um sacrifício que é uma própria prova de amor de Deus para conosco. Então, esse verso trata sobre esse sacrifício. E ele também nos ensina que só por Jesus você se limpa.
Só por Jesus você é remido, você é remida de seus pecados. Só por Jesus você é salvo, liberto, liberta, purificado, purificada dos seus pecados. Só por meio de Jesus Cristo, e isso já aconteceu, quando ele foi crucificado na cruz do Calvário, para pagar por todos os nossos pecados. Esse verso fala sobre o sacrifício de Jesus, e ele também nos fala que é só Jesus que purifica. É só Jesus que reme. É só Jesus que reme. Nesse caso, é só Jesus que purifica, é só Jesus que tira todo o pecado de nossas vidas. É só Jesus que nos limpa por dentro e por fora. É só Jesus que pode nos salvar de um pagamento por todos os pecados que cometemos. Só Jesus para fazer isso. Só Jesus para tomar todo o peso das coisas ruins que fizemos na vida para Ele. Só Jesus. Só com Jesus você é purificado dos seus pecados. Só com Jesus você muda. Só com Jesus a sua vida sobe. Só com Jesus a sua vida caminha. Só com Jesus você consegue progresso. Só com Jesus que você se torna um novo ser. Só com Jesus que você é completamente transformado, purificado e remido de todo o mal. Verso de número 39, o último. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Esse verso fala sobre a justificação de Jesus Cristo. Mas o que é a justificação de Jesus Cristo? Nós não somos chamados de justos. Eu fiz isso aqui porque nós somos chamados de muitas coisas. Filhos de Deus, servos de Deus, tá? Nós não somos chamados nós não somos chamados de justos. Isso se dá pois Jesus Cristo nos justificou. Nos justifica e nos justificará. O que ele fez, morrer na cruz do Calvário, é um ato de justificação. É um ato onde ele está justificando a todos nós, fazendo com que nós nos tornemos justos. Então, esse verso, além de falar sobre a justificação que só se encontra por parte de Jesus Cristo, ele também fala que às vezes pode ser que os seus pecados não sejam perdoáveis pelas leis. Às vezes os seus pecados não sejam perdoados pelas pessoas, mas são perdoados por Deus. Quando você dobra os teus joelhos, tem fé, se arrepende do fundo do seu coração, conversa com Deus realmente e pede perdão a Ele, quando você faz isso, Ele te perdoa. E ai de quem voltar a cometer os pecados. Não faça isso. Não faça isso. Muitas das vezes as leis, as pessoas, aqueles que você conhece, não irão perdoar os seus pecados. Mas Jesus pode. E aqui é retratado com a lei de Moisés. Aquilo que a lei de Moisés não justificava, ou melhor, aquelas coisas que não eram justificáveis às pessoas pela lei de Moisés, são justificáveis por Jesus Cristo quando elas creem de verdade nele. Quando elas creem verdadeiramente, quando elas se arrependem verdadeiramente de seus pecados. Essa é a nossa mensagem de hoje. Gostaria de recapitular rapidamente os 3 tópicos, que são os seguintes. O primeiro verso fala sobre a pureza de Jesus Cristo e também nos dá um exemplo de como devemos nos comportar. Serve durante o seu discorrimento aqui como um espelho para nós, nos ensinando a forma de agir, que é como Jesus Cristo agiu quando passou pela terra. O que Deus quer que nós façamos. O propósito dele para a nossa criação é esse, que nós sigamos os exemplos dele, que nós usemos ele como espelho. O segundo verso fala sobre o sacrifício de Jesus Cristo por nós. E também fala que só por ele nós somos remidos. Também fala que só por ele somos justificados. E é verdade. Jesus Cristo, Deus, é o que a gente precisa para mudar, para se transformar, para ser remido, remida de todos os pecados, para ser salvo, salva de todas as iniquidades. E o terceiro e último verso fala sobre a justificação de Jesus Cristo. Só Ele pode perdoar os pecados imperdoáveis para a humanidade. Só Ele pode perdoar os pecados que as leis não perdoarão,
Só Ele pode perdoar os pecados que as pessoas não perdoarão. Só Ele pode perdoar. E quando o pecador dobra os seus joelhos, se humilha perante Ele, se arrepende profundamente e crê verdadeiramente na presença dEle. Amém? Graças a Deus. A nossa mensagem de hoje ficou um pouquinho longa, mas se você assistiu até aqui, desde já, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente e duplamente a sua vida. Um beijão a todos. E nunca se esqueçam. Lutem pelos seus sonhos, acreditem nos seus pedidos e tenham um restante de dia e um dia de amanhã fortemente e grandemente abençoados por Deus.